Boa tarde. Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite, seja o horário que assistir esse vídeo. Eu vou estar indagando, respondendo a pergunta. O comunismo é uma utopia? Já no propósito da temática desse vídeo, eu coloquei que é o seguinte: há um universo de possibilidades acerca do que chamamos de comunismo. Hoje, o que podemos responder é por hoje, né? Por hoje. Em se tratando de hoje, nesse exato momento, o comunismo seria inviável, porque não conseguimos resolver os problemas do capitalismo, principalmente o egoísmo humano. No futuro, o comunismo pode ser implementado? Não sei, não tenho bola de cristal. O objetivo de uma análise científica não é prever futuro. Quem diz que prever futuro é adivinho, né? O meu canal não é de fazer previsões do futuro. Talvez se eu inventasse que eu prevejo o futuro, talvez eu estaria até monetizando, ganhando rios e rios de dinheiro, mas o objetivo é monetizar? É, mas com conteúdo de qualidade, que some o público que me assistir. Não somente, não somente um conteúdo só para mim rentabilizar, sem eu colocar conteúdos positivos para o público que vier assistir o Ciências Humanas TV. Aí o que que eu afirmo a vocês? Em se tratando de atualidade, o que eu posso afirmar é que se o capitalismo não destruir o planeta Terra com guerras nucleares, vou falar claramente, a humanidade do jeito que está, da forma perversa que se encontra a humanidade, o amor está cada dia acabando mais e mais. Eu afirmo a vocês, o ser humano pode ter a criatividade de, por exemplo, se o capitalismo acabasse hoje, o ser humano teria a capacidade de criar algo mais perverso e desigual do que o capitalismo. Detalhe, detalhe. Qual que é o problema maior do capitalismo? O problema maior do capitalismo é que vê o ser humano como um número e não reconhece a humanidade nas pessoas, mas vê as pessoas como um número. Então, somente isso, um número a ser explorado. Trabalhador ficou doente, trabalhador ficou em possibilidade, manda ele para o INSS. É só mais um número que eles exploram, principalmente em nível de Brasil. Falando porque a elite brasileira é uma elite escravagista. Eu não estou falando dentro da realidade do exterior, mas a elite brasileira é uma elite escravagista. É por isso que, que eu defino o capitalismo brasileiro como um capitalismo escravagista, porque vê o pobre como um número e não como gente, que tem suas dores, tem suas aflições. É público notório isso. Inclusive, tem pessoas que fazem vídeos viajando no mundo e percebe essa relação que eu estou falando. Raramente você vê um dono de uma empresa, um CEO, chegar na sua empresa e cumprimentar do mais simples funcionário até o mais alto escalão de sua empresa. Talvez
com a mão, dando a mão. Muitos têm vergonha dos seus funcionários, principalmente dos seus funcionários mais simples. Mas essa pessoa que eu vi o vídeo dele percebeu isso na Europa é o seguinte: tem empresário na Europa que chega na sua empresa, abre a sua empresa, recebe os funcionários tudo, inclusive os funcionários mais de baixo nível na cadeia de trabalho e cumprimenta um a um. Por que isso? Porque eles têm a filosofia o seguinte: se não tiver o trabalhador simples na minha empresa, um faxineiro, como que a minha empresa vai funcionar com sujeira? Se não tiver um cozinheiro na minha empresa, como que as pessoas vão se alimentar? Um segurança na minha empresa? Mas grande parte do empresariado brasileiro não fazem isso. Não vê que se ele está tendo lucro. E detalhe, se o empresário valoriza e tem pelo menos um ciclo de amizade relativa com seus funcionários e valoriza os seus funcionários, ainda que seja difícil, tenha muito imposto aqui no Brasil, esse funcionário vai trabalhar com mais gosto para a sua empresa. Se ele não quer fazer isso por humanismo, pense no lucro. O trabalhador sendo bem tratado na empresa, principalmente aquele que trabalha sério, e eu falo até em nível de escola. Por exemplo, na escola pública mesmo, quem mais trabalha é os professores de contrato. Porque a maioria dos professores concursados estão desiludidos, só jogam o conteúdo para o aluno e fica lá com as pernas para cima. Se um dia Deus me abençoar que eu tiver a minha escola, eu vou fazer o seguinte: primeiro vou fazer uma complementação de pedagogia, né? E eu vou abrir a minha escola. Vou chegar, as faxineiras vai chegar, né? Eu vou cumprimentando um por um. Segurança, porteiro, professores. Ainda vou dizer o seguinte: aqui na minha instituição, nem eu, professor, não poderei entrar na sua sala sem pedir licença. Isso é algo de educação. Isso é algo que ensina uma outra visão de mundo, que essa visão de mundo que nós temos que impossibilita o chamado comunismo, porque as pessoas são egoístas. Se hoje 90 acabasse o mundo, fosse o Armagedon cristão, só 10% seria salvo. Eu sou uma pessoa humilde e crítica. Nem eu, não sei se eu seria merecedor de ser salvo. Faço a minha parte. Mas nem eu não posso afirmar que seria salvo. Sou apenas um simples professor à procura de um lugar ao sol. E não me sinto nem melhor nem pior do que ninguém. E, simplificando, devido ao fato que a humanidade, nesse exato momento, está rumando para uma perversidade que dá medo, eu afirmo a vocês, dentro da nossa realidade, o comunismo é inviável. Então, se o comunismo é inviável,
Se o comunismo é inviável, então ele nunca vai poder, ele nunca vai poder ser implementado? Poderá. Não podemos analisar a cabeça das pessoas daqui a 100 anos, num momento da história da humanidade que nem sequer estaremos aqui. É simples assim. E bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que assistir esse vídeo.